do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre a nova ordem mundial. Qual o seu significado? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 15 e 18, está escrito: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Amém. Graças a Deus. Queridos, nos dias de hoje é comum ouvirmos sobre este assunto, nova ordem mundial. E hoje vamos falar um pouco sobre este assunto. Para falar sobre esta nova ordem, precisamos observar que no mundo em que vivemos, há guerras, rumores de guerra, terremotos, então estão por toda a parte, como também catástrofes, pandemias estão atingindo a humanidade que até agora não tínhamos ainda visto. Estes são os sinais dos tempos. Agora, por detrás destes tempos difíceis, existe um plano de Deus em todas estas coisas. Estes são os tempos. Estes tempos falam dos momentos antes do arrebatamento da igreja do Senhor, aonde Deus avisa a sua noiva para que esta se prepare, se atavie para encontrar com o noivo. Pois quando a trombeta tocar, só os que estiverem preparados vão ouvir. Amados, este tempo, nova ordem, também faz parte deste contexto dos momentos antes do arrebatamento da igreja. É preciso que a igreja entenda que por detrás destes tempos, nova ordem mundial, existe a intenção do inimigo de tirar Deus do centro, do coração dos homens, das famílias e da sociedade. Ao longo da história, esta nova ordem já tentou se manifestar, e em todas elas, Deus terminou com o juízo. A primeira tentativa de uma nova ordem foi lá no Éden. E desde o Éden nós temos a guerra do bem contra o mal, da luz contra as trevas, do Deus Todo-Poderoso contra Satanás. Deus criou o homem e o colocou em um lugar chamado Éden, que significa em hebraico prazer. E neste lugar o homem tinha tudo, não faltava nada. E Deus o visitava todos os dias. E Deus só deu uma ordem a Adão e a Eva. Disse Deus que eles poderiam comer de tudo que estava no jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Desta eles não poderiam comer. Neste momento, o inimigo pela primeira vez tentou estabelecer uma nova ordem. O inimigo disse a Adão e a Eva que eles poderiam sim comer daquela árvore e que eles não morreriam. Ainda eles seriam como deuses. E todos nós sabemos o que aconteceu. Adão e Eva foram amaldiçoados. A terra foi amaldiçoada. O homem morreu espiritualmente naquele dia, para também depois morrer fisicamente. Aqui já entendemos hoje, como a igreja, que não podemos quebrar a ordem de Deus sem consequências. Outro momento onde houve outra tentativa de estabelecer uma nova ordem foi nos dias de Noé. Diz a Bíblia que nesses dias se multiplicava a violência, o pecado. Diz que nesses dias até os anjos caídos romperam uma lei estabelecida e tiveram relações com mulheres humanas e tiveram filhos. Deus olhou para aquilo que estava acontecendo e disse: basta, não vou permitir esta nova ordem que estava levando o homem a se distanciar de Deus e levando a sociedade a viver fora da presença de Deus. Mas
Deus abençoa Noé e este constrói a arca para dar, antes do juízo, uma oportunidade para as pessoas. Mas, neste momento, os homens zombaram de Noé e de sua família. Então, somente aqueles que entraram na arca foram livres do juízo do dilúvio. Esta tentativa do inimigo de estabelecer uma nova ordem, como juízo, estamos vendo, é velha e resultado de juízo de Deus. A Bíblia diz que quando a arca parou depois do dilúvio, Deus deu outra oportunidade aos descendentes de Noé. Aleluia! Mas precisamos falar que houve uma terceira tentativa do inimigo de estabelecer uma nova ordem. Ou seja, lembrem-se sempre, esta nova ordem fala de Satanás propondo ao ser humano tirar Deus do centro e colocar a si mesmo como centro. Lá no livro de Gênesis capítulo 11, aonde fala sobre outra tentativa, vemos que quando se levanta o primeiro líder mundial, chamado Nimrod, que no hebraico significa rebelião, este decidiu construir uma torre até os céus. Neste momento ele queria dizer que ele era possível para todos, era possível a todos chegar a Deus pelos seus próprios esforços. E mais, Nimrod quis colocar a humanidade naquela época. Deus tinha dito para que o povo pudesse se espalhar pela terra e se multiplicar. E ele, Nimrod, disse: não, vamos nos reunir e se concentrar junto dele, porque ele queria ser o centro. Com isso ele estava tentando se colocar como o centro. Ele queria ter o seu nome acima do Deus Todo-Poderoso, assim como Lúcifer fez. E como consequência, Deus fez uma confusão, trouxe um juízo sobre o povo. Queridos, Nimrod é o primeiro tipo do anticristo, o primeiro homem que se engrandece no império, querendo estabelecer uma nova ordem, estabelecendo uma religião falsa, uma religião que na época ficou conhecida como a religião babilônica. Através do seu filho e da sua esposa, relata a história. A quarta tentativa de estabelecer uma nova ordem foi quando Jesus andou na terra. Todos nós sabemos que logo após o batismo ele foi conduzido para o deserto para ser tentado. Neste momento teve 3 tentativas, Satanás, de remover Cristo, de cumprir a sua obra e o seu chamado. Numa delas ele não consegue esconder o seu intento, então diz a Cristo: se você se prostrar diante de mim, eu lhe darei todos os reinos deste mundo. Percebam, ele ofereceu os reinos porque ele tinha os reinos do mundo. Ele queria que Cristo o adorasse. Com isso ele estaria elevando o seu trono acima do trono de Deus. Então, quando falamos de uma nova ordem mundial, é o próprio inimigo tentando o homem para que este passe a adorar ao inimigo, adorar o inimigo, e não o Deus Criador, o Deus da aliança, o Deus Salvador, e passe a adorá-lo. Mas esta tentativa não teve, como as demais, não teve sucesso. Disse Jesus: arreda-te de mim, arreda-te de mim, porque somente ao Senhor adorarás. Neste momento em que Jesus toma posição e repreende, ele foge porque não suporta a verdadeira adoração. Aleluia! E mais uma vez,
falha o inimigo em estabelecer uma nova ordem mundial. Aleluia. Queridos, os males deste mundo existem porque esta ordem mundial vem para matar, roubar, destruir e para tirar Deus do centro das vidas das pessoas, das famílias e da sociedade. Amados, são várias as tentativas do estabelecimento de uma nova ordem, de trazer uma nova luz, um caminho diferente do estabelecido por Deus, mas no mundo já está presente a luz, aleluia, já existe o caminho que faz a diferença. Lá no livro de Mateus capítulo 5, verso 14 a 16 diz o seguinte: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram-se em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Aleluia. Queridos, todas as vezes que teve a tentativa de se levantar uma nova ordem para que essa fosse estabelecida, Deus se manifestou com juízo, impedindo com isso que a nova ordem fosse estabelecida. Hoje, em nossos dias, o Senhor está dizendo que a igreja, os filhos da luz, que vão resistir nesses dias o estabelecimento de uma nova ordem. Amados, nos dias de hoje, a única maneira de resistirmos a uma nova ordem mundial é através da verdadeira luz, Jesus Cristo, através da igreja. A igreja foi levantada no poder de sermos a luz do mundo e precisamos brilhar em meio às trevas, porque aonde existe o espírito das trevas, o inimigo tem autoridade, mas como diz o livro de Mateus, a igreja é levantada nos dias de hoje para dissipar todas as trevas. Hoje a resistência a uma nova ordem está na responsabilidade da igreja do Senhor de manter Deus no centro. Queridos, enquanto a igreja brilha, Satanás enfraquece. O estabelecimento de uma nova ordem não acontece. Enquanto a igreja estiver na terra, a verdadeira luz é que vai brilhar, mostrando a glória de Deus neste mundo, e não vai permitir que outro tome o lugar de Deus, que é o Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. Aleluia! Até os finais do tempo, sempre uma nova ordem vai querer se estabelecer na terra, trazendo confusão, descontrole, insegurança através de caos, de pandemias em nossas vidas, famílias, amigos, no nosso trabalho e em outras coisas mais. Mas nós que somos a igreja, sabemos que o espírito do anticristo já opera em nossos dias, mas ele ainda não se manifestou, porque ele aguarda que a igreja seja retirada. Amados, somos nós, como igreja, que temos retido Satanás de estabelecer uma nova ordem. É por isso que, como igreja, temos que a cada dia de nos revestirmos da autoridade de Cristo, temos que nos revestir da palavra bendita, da unção do Espírito, para que mesmo nesses dias de trevas, continuemos a brilhar como luz neste mundo de trevas. Amados, quando abrimos a nossa boca para falar do nome de Jesus Cristo, estamos impedindo uma nova ordem mundial, que ela seja estabelecida, e que Satanás fica com isso irado, ele fica nervoso quando um crente se levanta ousado, cheio de autoridade de Deus, ainda que sejamos fracos, um pequeno povo, mas quando o Espírito de Deus opera no meio da igreja, nos tornamos mais do que vitoriosos. Aleluia! Preste atenção no que o Espírito Santo está dizendo à igreja hoje.
tudo e todos que se levantam contra Deus e a sua bendita palavra, querendo modificar ou alterar aquilo que já está estabelecido por Deus, pela sua bendita palavra, esses precisam ser repudiados, aleluia. A igreja precisa se levantar e repreender em nome de Jesus, como disse o próprio apóstolo Paulo: se eu ou outro se levantar trazendo um outro evangelho, seja anátema, maldito. É hora da igreja brilhar, a luz de Jesus. Esta luz em nossas vidas é poderosa. Do que está acontecendo no mundo e nas nossas vidas, precisamos se levantar e declarar que verdadeiramente o Senhor está no meio do seu povo, ao invés de ficarmos declarando coisas ruins e de ficarmos com medo. Fale de Jesus, da sua bendita palavra aos seus familiares, amigos, e declare que a nossa nação tem Deus como Senhor, aleluia. Percebam que o que acontece hoje sempre aconteceu. O inimigo sempre quis tirar Deus do centro, do governo, das repartições públicas, das escolas, do meio da sociedade, das famílias. Ele está hoje, através da mídia, tentando tirar princípios já estabelecidos pela palavra de Deus, levando as pessoas a se rebelarem contra Deus e a sua igreja. Mas enquanto a igreja do Senhor estiver neste mundo, ele não vai prevalecer, aleluia, pois a igreja vai vencer pela sua palavra, pelo testemunho do seu grande poder. Somos nós, a igreja, que hoje vamos resistir à nova ordem. Deus está e precisa estar presente neste mundo. Nós precisamos, como igreja, fazer a diferença neste mundo. Vamos resistir a esta nova ordem. Deus está. Se Deus não está indo aonde você está indo, volte e fique na presença de Deus. Satanás quer tirar Deus do centro e da igreja, e todo instante precisa a igreja mostrar ao mundo que Deus é o único Deus, o Deus verdadeiro. Foi para isso que fomos levantados como igreja gloriosa, para permanecermos em Deus, custe o que custar, a que preço for, aleluia. Nesses nossos dias, ainda a ONU, na tentativa de estabelecer uma nova ordem mundial, eles estão falando da necessidade desta nova ordem mundial, usando até a pandemia deste Covid-19. Eles dizem: precisamos de um governo mundial, de uma moeda única, uma religião única. O que significa isso, senão o estabelecimento de uma nova ordem? As nações terão que entregar o seu poder para este governo mundial, tirando os pilares das nações e da sociedade, o individualismo. Com isso, querem controlar as massas, querem tirar a lealdade, a importância da família, do casamento, legalizar relações entre pessoas que estão totalmente fora do que está estabelecido na sua bendita palavra. Querem tirar o patriotismo, o nacionalismo, ou seja, pessoas em todo o mundo negando a sua bandeira. Em todo o mundo temos visto isso, afronta aos símbolos patriotas e nacionalistas. Esses são acusados de outras coisas. A mídia mundial tem se levantado para acusar a todos aqueles que são de forma violenta e são ditos que são antidemocráticos, e esses discursos da mídia em todo o mundo, quer substituir o nacionalismo pelo globalismo, que é a maior dos pilares da nova ordem, e ainda como único pilar a ser derrubado a religião, ou seja, querem estabelecer uma guerra contra o cristianismo, querem mostrar ao mundo que o cristianismo é o mal, querem tirar do povo a cultura que Deus é o
centro de tudo, querem tirar da própria história, que ela é contada antes e depois de Cristo. Eles estão querendo criar uma nova religião sem Deus, e nós não podemos permitir isto. Vamos orar nesta hora, pedindo para que você se firme em Deus, na sua palavra, e proclame que Deus é o único, o Deus verdadeiro. Pai, ajuda a sua igreja nesses dias a cumprir o seu papel de manter Deus no centro, Deus no coração dos homens, de nossas famílias, amigos e de nossa nação. Fortalece a sua noiva a dar testemunho que Deus é o grande eu sou, o poderoso, o todo-poderoso. Ajuda a sua igreja a se manifestar nesses dias com coragem, ousadia e no poder do Espírito, e anunciar que Deus é o único e suficiente para o mundo, o verdadeiro, o fiel, o princípio e o fim. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Amém e amém.